Olá, tudo bem? Se você é daquela mãe que está cansada das crises respiratórias do filho, de viver à base de soro, de não conseguir achar saída, de ter um monte de médico te acompanhando e nenhum deles conseguindo resolver o quadro do teu filho, ou se você é essa pessoa que está cansada de sempre ter quadros alérgicos acontecendo e não ter solução, não conseguir resolver, mesmo tomando um monte de remédio, esse vídeo é para você. Hoje eu quero trabalhar com vocês aqui o entendimento do porquê que algumas doenças respiratórias, alérgicas, alergias de pele, elas parecem que não largam da gente, que parece que fica ali nessa constância independente do que você faça, da pomada que você passe, do remédio antialérgico que você tome, aquilo vira um quadro de repetição. Pela medicina chinesa, a parte alérgica em si, tanto respiratória quanto de pele, está ligada com o meridiano de pulmão. O pulmão não é só a parte que respira do teu corpo, né? O sistema respiratório. Ele vai falar sobre pelos, pele, cabelo, a parte ali da sua defesa, da tua autoestima. Então, tudo que diz respeito a você internamente, quem é você na fila do pão, o pulmão vai trabalhar. Então, quando você entende que a tua autoestima, junto com o seu senso de limite, porque pele, ela é o limite físico de onde o seu corpo termina e onde começa o ambiente, assim como onde o ambiente finaliza e onde você começa, a pele ela fala muito sobre os nossos limites pessoais, aquele que você coloca no outro. O pulmão também, se ele está em bom funcionamento e com uma boa relação com os rins, já na nossa medicina ocidental, se sabe isso há um tempo e na oriental mais ainda, o pulmão e o rim, eles vão cuidar do pH, do ambiente interno. Então, qual é a qualidade do teu sangue, a acidez, se ele é mais básico, mais ácido, aquelas coisas que a gente aprende em escola. Quando você tem um pH ali, uma relação autoestima, medos, jogo de cintura, relacionamento ali, né, de vou me lançar, vou ter motivação suficiente para fazer as coisas, quando você tem essa relação saudável, o teu pH, ele está mais tendencioso ali a 7,35, 7,45, né, na nossa métrica de sangue, de gasometria, mas ele é um pouco mais alcalino. Se o teu pH, ele baixa de 7, só uma curiosidade para quem trabalhava em época de hospital, quem não sabe, eu sou fisioterapeuta cardiorrespiratória, trabalhava em UTI, emergência, enfermaria, mais um monte de coisa. Quando seu pH ele baixa e você tá no meio muito ácido, aquilo te corrói por dentro e chega a ser incompatível com a vida. Então essa relação pulmão, rim, quem você é, os medos, as suas crenças, quais são os seus conjuntos de valores, seu suporte. Se você tem uma boa relação disso tudo, você tem um ambiente saudável e que é prosperável, ou seja, que você tem vida crescendo ali. Se você está agora pensando na acidez do emocional, se você está num ambiente em que você fica reclamando o tempo todo, que você tem medo o tempo todo, que você não consegue se colocar nesse ambiente com limites, então você sempre se sente invadido, ou então que você às vezes se doa mais do que deveria para alguém, isso vai te adoecer. Tem também ligação com a tristeza. Em outras aulas, se você for olhar mais a fundo aqui, tem algumas explicações mais aprofundadas dos 5 elementos, a relação do todo, né, da medicina chinesa, que nós temos relação de tudo com tudo, né? Então a medicina chinesa ela traz algumas respostas que na nossa medicina ocidental a gente não encontra. E até por isso que eu me encantei por essa área. Quando você entende a tristeza relacionada ali com o pulmão, a gente percebe que momentos de muita tristeza, em que você não vê saída, em que você não consegue ali entender a tua relação naquele ambiente, ou que você sente culpado por algo que aconteceu, isso também vai adoecer. Quando a gente pensa em crianças, eu tenho um filho de 5 anos hoje, né? Ele tá para fazer 6. E a gente precisa olhar como mãe pra gente. Porque toda criança até 7 anos tem muita conexão com a mãe. Dos 7 aos 14, a relação vai para o pai. Então, a gente sempre olha, como terapeuta, como essa mãe está, como está a qualidade do emocional, quais são as questões que estão pegando para ela. Se um exemplo de um pacientinho que eu tenho, se, por exemplo, está passando por uma crise no casamento,
Por mais que você não brigue na frente da criança, a criança percebe a sutileza da relação. A nossa linguagem corporal fala muito, não precisa falar que tem alguma coisa errada acontecendo, a gente percebe no ar que tem alguma coisa acontecendo. A postura corporal do casal muda e isso faz com que a criança se sinta insegura muitas vezes. Se já chegou, por exemplo, num divórcio, que é o caso desse paciente, essa criança, ela não vai ter maturidade emocional para olhar e falar: ah, meus pais estão com um problema entre eles, eu não tenho nada a ver com essa história e tá tudo bem. Não, a criança ela vai achar que ela é o centro do mundo, então naturalmente, se ela é o centro do mundo, alguma coisa acontecendo de errado, ela é a culpada. É ruim da gente pensar desse jeito, mas é instinto. Porque o instinto humano maior é o quê? É pertencimento, é sobrevivência, é relação, é se sentir reconhecido e é você ter poder de ação. Quando a gente tem essas travas, a gente começa a entender por que a mãe triste vai deixar a criança triste, ou então por que a insegurança da mãe às vezes é passada para o filho, porque é por comportamento aprendido. Muitas doenças que na medicina ocidental não tem resposta, na oriental a gente vê que é por comportamento aprendido. Diabetes, pedra de vesícula, pedra no rim, pode ter uma tendência sim genética, mas a ativação dela é muito mais por comportamento, a forma como você enxerga o mundo, a necessidade de controlar os detalhes a ponto de você não conseguir se colocar em movimento porque você tem que ter aquilo ali muito detalhezinho feito para a sensação de controle, porque lá atrás talvez você tenha pedido a confiança em alguém. Então toda vez que a gente fala de alergia, a gente tem que olhar para o lado emocional. Aquelas doenças por estresse, elas acontecem de fato por estresse, mas o estresse pode ser mais para raiva, mais para tristeza, mais para pensamentos obsessivos, inseguranças. Isso tudo é importante de você olhar. Então, se você está passando por essa situação, começa a observar como é que está ali a tua relação sua com você mesmo, primeiro ponto. Segundo, como que está a tua relação com o lado materno. Então, se você é mãe, como que tá você com relação à criança? Se sente impotente em alguma situação? Tá triste porque, sei lá, tá passando por algum problema de relacionamento? Começa a cuidar de você. Quando você se coloca em primeiro lugar, igual aquela cena de avião que fala que máscaras cairão sobre a sua cabeça, coloca primeiro em você para depois ajudar o coleguinha, a gente esquece de fazer isso. Então, quando você olha para você, não é que você está sendo egoísta, quer dizer que você está sendo estratégica, porque ninguém consegue abastecer um tanque num posto que não tem gasolina. Se você não tá bem, você não tem como ajudar quem tá perto. Às vezes você é responsável, é tutora de uns pais que estão com mais idade, que estão com já uma demência mais de idade, tem alguma questão ali de saúde. Se você não estiver bem, você não vai aguentar. E aí o teu corpo ele vai gritar. E essas alergias, elas são algumas vezes os primeiros sinais que o teu corpo te manda de que alguma coisa não tá legal. O teu quadro sintomático é o melhor amigo que você pode ter. Porque ele vai falar exatamente onde está o seu conflito. E pulmão é conflito interno. Aí tem sempre uma pergunta que eu faço e eu quero que você deixe aqui nos comentários. Será que você realmente quer melhorar? Isso é uma coisa que eu observo muito com criança. Será que você realmente quer melhorar? Por quê? Quando você melhora o teu quadro alérgico, o teu quadro de saúde, qualquer que seja, você precisa ter agora responsabilidade sobre você mesmo. Você não pode mais esperar que as pessoas te olhem como, ai, tadinha, olha a situação que ela tá. E aí você tem atenção. Todos nós queremos atenção, nem que seja por um reforço negativo. A criança que não tem atenção dos pais no dia a dia comum, ela vai tender a ser mais doente. E indiretamente, assim, sem consciência disso, né, inconscientemente, porque ela sabe que quando ela tá doente, ela recebe uma qualidade de atenção maior. Então, alguns casos de comportamento, a gente tem que olhar sim para esse lado, e não é na maldade, é na sensação de pertencimento, de acolhida. Então, para pensar, se você tá o tempo todo no celular, se você tá o tempo todo ali dando atenção para todo mundo, liga alguém, você larga teu filho para atender, sai correndo, ai, pera que estão ligando, ai, pera que tá interfonando, ai, pera que não sei o quê, e a criança tá sempre em espera, e a criança tá sempre em segundo plano na tua vida, ela vai ficar mais doentinha para chamar a tua atenção. Isso acontece com a gente também. Se você for para pensar, às vezes a gente fica com algumas questões ali de saúde
coincidências ou não, né, em situações ali mais tensas. Aliás, não pode também tirar uma situação. Quando você passa por um longo período de estresse, que isso da conflitologia ia me dar uma chamada de atenção se eu não falasse desse detalhe. Quando você passa por um longo período de estresse, na hora da recuperação, o teu corpo consegue adoecer. Aí também é um fato de resolução. Então, se você veio passando por momentos ali de muita crise, muita complicação, muita situação ali desgastante, um trabalho muito extenuante, que teu corpo não quer mais que você esteja ali, que você já tem essa decisão interna, mas ela não conseguiu verbalizar, teu corpo ele vai trazer mais sintomas também, tá? Então, às vezes pode ser na resolução de um conflito, baixou a onda, conseguimos passar pelo tsunami, agora eu mostro onde tem uns buracos ali no cais, sabe? No casco do navio. Então, isso é algo a se considerar. Tá, Camila, beleza. Então, eu já entendi que pode ser ligado com o emocional, já entendi que pode ser uma necessidade de atenção, que eu quero ter ajuda e às vezes eu não consigo pedir, então meu corpo pede por mim. O que eu faço para resolver? Primeira coisa, mexa na sua alimentação. Primeira coisa de tudo, dentro da medicina de acupuntura, medicina chinesa que a gente faz, coloque alimentos que te tragam um pouco mais de energia. Aqui nesse ponto, eu peço para colocar um pouquinho, não muito, um pouquinho mais de carboidrato, por causa da energia que ele traz. E pelo fato do baço e estômago serem pontos antes da parte de defesa, que é o pulmão. Então, você nutrindo bem teu baço, você consegue nutrir bem seu pulmão. É uma ciclo de geração, né? Um é mãe do outro, então a mãe estando bem, o filho também tá melhor cuidado. Quando a gente fala de carboidrato, é arroz, é pão? Não necessariamente. Pode ser mais legumes cozidinhos, pode ser uma polentinha à noite. Se você conseguir, se você não toma anticoagulante, pode colocar um pouco mais de açafrão, uma colherzinha de café junto, com, por exemplo, uma colher de sopa de fubá, você faz ali aquela polentinha e você come à noite. Isso para quadros virais é muito importante, porque seu corpo vai ter mais energia de reposição ali para a parte de defesa. Além de mexer na alimentação, né? Então, tirar as coisas que inflamam. Então, por 15 dias, tira o leite. Se a criança é muito pequena, evita de dar coisas com muito açúcar, tá? Então, prefira alimentos mais naturais. Para você também que é adulto, mesma coisa. Evite comer muita coisa doce, porque o doce, ele vai trazer uma energia de rápida absorção que não é de tanta qualidade. Então, dá para você também tirar. E você vai sentindo como que tá essa relação com o alimento. Às vezes tá com vontade de alguma coisa específica, veja se é uma vontade por emocional, se é uma vontade real. Aí você faz isso. Aumenta a quantidade de líquido, porque o líquido ele ajuda a limpar as regiões do teu corpo, tirando as toxinas que estão paradas, ajuda também o funcionamento do intestino, hidratação de mucosas, vai ser melhor. Terceiro, faça a lavagem nasal. É horrível, como diz meu marido, a sensação de afogamento faz parte, mas é muito importante que você faça lavagem nasal no seu filho e em você. Porque muitas vezes a mucosa ela tá inflamada, você já tá com um processo ali bacteriano viral acontecendo, se você lava, a chance daquilo ali se proliferar, ele é menor. Então você elimina aquele muco, você hidrata a mucosa e você consegue ter um efeito ali na secreção de fluidificação. Porque quanto mais o soro fisiológico entra em contato com o muco, mais ele fica fluido, esse catarro, né, esse muco. Porque é uma solução não newtoniana. O que é isso? Quando você agita um líquido newtoniano, uma gelatina, você agitou, ela volta para o estado que estava antes, né, em tese. Então você deixou aquilo ali agitar, ele fica mais fluido, na hora que ele volta para a mesma densidade. O líquido não newtoniano, o que ele faz? Ele vai ter agitação, só que ele volta um pouco menos denso. Por isso que tapotagem funciona, por isso que aquelas manobras, né, de fazer assim para ir subindo o catarro de criança funciona, porque você vai fluidificando cada vez mais. Quanto mais agitação, mais fluido fica, você facilita a saída daquele catarro contaminado, né, da região que quer que esteja. Outra situação que você pode fazer, apertar pontos específicos de pulmão. Então, aqui nessa região, 3 dedos acima da dobra do punho, essas são as regiões mais fortes de pulmão para aumento de imunidade, P9, P8 e P7. O que você vai fazer? Eu gosto assim, pega a mão, a tua própria mão, engancha dedão com dedão e aonde apoia o dedo é o final ali, é o ponto P7, dá mais ou menos 3 ou 4 dedos. Você vai massagear com força, tá? Não é para arrancar a pele, mas é com uma delicadeza de uma morsa. Tem que ficar vermelhinho. Vai fazer
esse movimento algumas vezes. Para criança isso aqui é muito bom. Pode colocar Vick, pode colocar um creminho para ajudar na fricção aqui dos dois lados. Esse ponto já começa a estimular a energia de pulmão. Um outro ponto que é importante você massagear é na base da asa do nariz. Aqui é um ponto de intestino, mas que também abre, intestino grosso inclusive, que é par de pulmão. Ele abre essa região. Você vem aqui, sobe um pouquinho, você vai sentir que aqui no osso, ele tem uma divisão entre o osso aqui, né, a parte zigomática, e aqui a parte do nariz, da base do nariz. Então você vem e massageia. É um ponto doloridinho, tá, gente? É normal. Isso aqui já vai drenar bastante. Para criança, só faz o movimento, tá? Eu gosto de colocar a criança até 2 anos deitadinha na perna da mãe. E aí você faz esse movimento, faz massaginha no rosto. Já pode fazer ali uma chantala. Se vocês não souberem como e quiser que eu ensino, coloca aqui nos comentários que eu ensino como fazer a chantala em neném. É muito legal. Pro meu filho eu fiz muito e ajuda muito no desenvolvimento motor e físico, né? Respiratório e tal. Massageou aqui. E aí você vem e massageia aqui nessa região, bem na frente do tragus do ouvido. Porque aqui tem alguns pontos também que estimulam essa região, que você estimula todo o funcionamento daqui do rosto e que ajuda a drenar, tá? Esses pontos são simples de você fazer, você pode fazer enquanto está no carro, você pode fazer depois do banho da criança, você pode trazer isso como momento de qualidade para o teu filho, até para você com você mesmo. Então, observa a relação, entenda como que tá o emocional, cuide da sua alimentação e sua hidratação, você vai ver como vai ficar bom. Tá? Se não melhorou, cara, não conseguiu resolver, ainda tá estranho, tá difícil, entre em contato comigo, porque eu consigo te ajudar, tanto online quanto presencialmente. Se você for da região do Grande ABC, eu consigo te atender, né, em consultório. A acupuntura, ela vem ali para ajudar realmente seu corpo a entrar no equilíbrio. Às vezes tem algum outro ponto que também tá desarranjado e que tá colaborando com essa sua alergia. Então, quando você trata a causa real, a causa por trás ali, a raiz do seu problema, o teu corpo ele volta para a saúde, porque a doença, na verdade, ela é um sintoma, né? A gente não chama de sintoma. A doença, na verdade, vai falar de coisas que não estão funcionando bem, e a gente traz você de volta para a harmonia, usando a parte emocional, física e mental tudo junto. Ah, mas e criança, vai colocar agulha? Não, eu faço no laser, e dependendo da criança, a gente pode colocar, se ela for muito bebezinha ali, 14, 15 dias em diante, a gente coloca os cristalzinhos, que são aqueles da orelha que você vê as pessoas usando, para você conseguir ter resultado, tá? Então não sofra sozinha. Se você tá sentindo que tá precisando, chama ajuda. Ah, eu não quero passar com você, quero passar com outro acupunturista, não tem problema, mas vai atrás de resolver. Porque a acupuntura, ela pode ser uma porta mais natural, menos medicação, menos intoxicação secundária ali do teu corpo. E se a gente entrar com a aromaterapia junto, aí é sucesso. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito neste canal, por favor, se inscreva, ative ali as notificações, porque eu sempre trago conteúdos que te levem para uma vida mais saudável, mais natural e com produtividade, para você ter mais bem-estar e conseguir viver sua vida de uma forma mais leve. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.